Vamos dar continuidade à primeira aula lá que eu gravei, onde estava explicando exatamente como se dividia a manutenção, né? Bom, falamos aí sobre conceitos históricos, vamos aprofundar agora em tipos de manutenção. A manutenção corretiva, pessoal, como o próprio nome diz, significa deixar o equipamento trabalhar até quebrar e depois, então, corrigir o problema. A manutenção corretiva é, então, restaurar ou corrigir o funcionamento da máquina. Porém, é preciso a gente estar muito atento que uma quebra inesperada pode gerar altos custos para a empresa. Um exemplo bem simples é nós falarmos, vamos supor que você não tem a peça que você precisa, né? Então, você vai precisar parar a produção, fazer uma compra dessa peça, ver onde que tem, muitas vezes são peças que só podem ser importadas, pedir essa peça para depois voltar essa produção. Isso gera transtornos de entrega, atrasos, e o pessoal acaba desistindo de comprar o produto da sua empresa pelo alto custo de manutenção corretiva que você tem. A manutenção corretiva é feita depois da quebra ou falha da máquina, né? Além do reparo, a interrupção no processo pode significar um atraso das entregas, que é como a gente acabou de comentar. Bom, tipos de manutenção corretiva. Podemos dividir, então, a manutenção corretiva não planejada e a manutenção corretiva planejada. A não planejada, como ela não é planejada, geralmente implica em altos custos, pois a quebra inesperada pode gerar perdas de produção e de qualidade do produto. A manutenção corretiva planejada ocorre quando percebemos que o equipamento não está trabalhando como deveria, né? Então, vocês lembram aí que eu falei que existe a quebra e a falha, né? Ela é mais barata, mais rápida e mais segura que a manutenção corretiva não planejada. Porque, assim, o equipamento não está afetando a qualidade do produto, mas ele não está funcionando como deveria. Peguei aquele exemplo da aula passada lá, uma lâmpada queimada. Então, você não tem no almoxerifado, você ainda vai comprar essa lâmpada, depois que você comprou a lâmpada, você vai no programador da produção, vai no programador da manutenção, senta com os três, conversa, eles vão falar assim, olha, na quinta-feira eu vou fazer a troca de pedidos e 18 horas ali pode parar para trocar essa lâmpada. Então, para-se por 10, 5 minutos, troca a lâmpada, perfeito, voltou. Foi uma correção planejada aí. Manutenção preventiva, como o nome diz, então ela faz uma prevenção da quebra, né? A manutenção é realizada com intenção de reduzir ou evitar, então, a quebra ou mesmo a queda no desempenho do equipamento. Às vezes ele não vai quebrar, né? Mas ele vai diminuir a quantidade que você pode operar com ele. Tem casos de equipamentos que fazem, por exemplo, 100 cortes por minuto. E você precisa, então, de reduzir essa velocidade para fazer 50 cortes, por exemplo. Você caiu sua produção à metade. Então, você precisa fazer, né, planejar uma prevenção de trocar os componentes que você sabe que devem estar deteriorados para esse tempo aí. Quando utilizar, então, quando não for possível fazer uma manutenção preditiva, se houver riscos de agressão ao meio ambiente, nos equipamentos fundamentais, nos sistemas complexos e ou de outras operações contínuas. Quando equipamentos possuem aspectos relacionados à segurança pessoal. Isso é muito importante, hein? A manutenção preventiva tem algumas vantagens que a gente vai relacionar agora. Diminuição do número total de intervenções em relação às corretivas. Diminuição do custo da organização mínima de manutenção corretiva. Você tem 8 pessoas trabalhando só na corretiva. Qual que é a ideia das empresas? É reduzir isso, tá? Então, diminuir o tanto de pessoas que estão na corretiva e aumentar o tanto de pessoas que estão na preventiva. A longo prazo vai dar um resultado legal isso daí. Diminuição de intervenções corretivas em períodos noturnos, fim de semana, períodos críticos de produção. Aumento do tempo
de agregação de valor ao produto, ao serviço, né? Se você tem mais disponibilidade de máquina, está aumentando esse tempo. A manutenção preditiva, pessoal. Manutenção preditiva é aquela que visa realizar ajustes no equipamento apenas quando eles precisarem, porém sem deixá-los quebrar ou falhar. É uma manutenção cara, como eu já expliquei para vocês, porque depende de equipamentos, né, muito caros, ou sistemas caros, como a análise de vibração, por exemplo, como termografia, que é esse equipamentinho aqui, ó, está vendo pontos quentes no meu circuito aqui, que sinaliza que está tendo mais dissipação de calor, vocês aprenderam ali comigo também, que potência, né, perdida é uma conta de energia mais alta. Com acompanhamento direto e constante é possível prever essas falhas, saber quando será necessário fazer essa intervenção. A manutenção preditiva, pessoal, pode ser feita apenas em equipamentos que permitam existência de acompanhamento. Eu não tenho como, por exemplo, ter um equipamento que eu tenho que fazer uma parada nele para eu conseguir verificar o componente, né? Então, aí você pode ver esse exemplo do quadro aqui, está o equipamento ligado, porque está aquecendo, você percebe, e está funcionando normal. Eu só estou verificando como que esse equipamento está. Bom, para eu conseguir implantar essa manutenção preditiva, o equipamento deve permitir monitoramento, ele deve merecer esse monitoramento em virtude dos custos envolvidos. Olha o que eu falei, né? Então, se você tem 200 equipamentos na sua máquina, talvez valha a pena. Você tem 2 equipamentos, é um custo muito alto, aí estamos falando de 15 mil, 20 mil reais para fazer análise, né, em termos de deslocamento do técnico, verificação, hospedagem, todos os custos dele, mais o custo da hora homem dele, que não deve estar por menos hoje de 300 a 400 reais a hora. Então, quanto mais rápido ele fizer o trabalho e sair da sua fábrica, melhor para você. As causas das falhas ou quebras devem ser monitoradas e ter sua evolução acompanhada. Tá? Então, ver se realmente resolveu, só substituindo, né, esse componente ou não. Técnicas não destrutivas para manutenção preditiva. Monitoramento de vibração, monitoramento de parâmetros de processo, né? Só você ir lá na tela do computadorzinho ver mesmo, velocidades, tudo. Termografia, que é o espectro infravermelho, que eu mostrei ali em cima. Tribologia, que é o estudo do atrito. Então, quando começa a ter um desgaste maior de uma parte e outra não, então eu vou fazer um estudo de tribologia. Inspeção visual. Tá? Bom, vamos entrar agora, já dito ali, aqueles tipos de manutenção, detalhados esses, são os principais, né? Então, vamos passar agora como é que funciona a estrutura de uma manutenção. Eu tenho o PCM em algumas empresas, tenho o PPCM em outras empresas, e o que significa? Programação e controle de manutenção, ou planejamento, programação e controle de manutenção. Um implica, inclusive, conversas com o planejador da produção, tá? Planejamento, o que é o PCP, Planejamento e Controle da Produção. As paradas para manutenção constituem uma preocupação constante, né, para a produção, e essas paradas devem ser previstas para se evitar atraso do cronograma, fabricação, e o diálogo tem que ser muito forte entre manutenção e produção, tá, pessoal? Principalmente porque está envolvendo horas homem da produção, hora homem da manutenção. Bom, aqui tem várias características que um bom manutentor tem que ter. Peço que vocês leiam com cuidado, tá? Principalmente a questão que vocês têm que aperfeiçoar no trabalho de vocês para vocês conseguirem desenvolver bem a questão de manutenção, tá? Vamos falar agora de segurança na manutenção. Uma das ferramentas mais utilizadas aí de segurança é o LOTO, ou Lockout Tagout, também conhecida no Brasil como energia zero. O que faz essa segurança na manutenção? Ela consiste em zerar todas as formas de energias e somente quando o último
manutentor estiver, ou um mantenedor, né, tiver executado o serviço, que será retirado a identificação do mesmo e ele vai abrir o cadeado dele. Então, imagine aqui, ó, você tem uma válvula e eu travei a válvula, eu não vou conseguir abrir essa válvula enquanto eu não tirar, né, essa parte aqui. Ó. E para eu tirar essa parte aqui, né, dessa chave que está travando, eu preciso retirar todos esses cadeados. Então, tem o pessoal da elétrica, tem o pessoal da mecânica, tem o pessoal da lubrificação aqui. Imagine você se um cara acaba o serviço dele, vai lá e liga. Aí está o outro debaixo da máquina e sofre um acidente, né? Isso foi colocado, inserido, muitas empresas de grande porte no Brasil utilizam, tá? A Klabin aqui é uma das empresas que utiliza esse sistema de manutenção, e a ideia é tentar aproximar de zero também o número de acidentes. Tá? Então, tem todo um esquemático aqui, né? Que é feito desde a identificação de todos os tipos de energia, vai lá, conversa, faz uma notificação para todo mundo, fecha, trava, faz a sua manutenção, depois você vai removendo, faz o seu trabalho, né? Remove, retorna, verifica, né? Testando, para que não tenha problema, certo? Tem um item aqui, ó, que eu pulei, porque pulou dos 5, foi eu não vim aqui para cima, fiz ao contrário, né? Mas dos 5 aqui, depois você vai desligar, né? Vai inspecionar para ver se realmente saiu, exauriu toda a energia. Aí sim, aí você vai trabalhar para depois você remover e ligar novamente o equipamento, tá? Bom, aqui tem um exemplo de organização de uma gerência de manutenção e o que ela controla, tá? Alguns desses aqui é a mesma pessoa que faz, certo? Então, relatórios diários e semanais é levado para as reuniões, principalmente ali de debate da produção e manutenção, faz a supervisão de serviços pessoalmente ou através de encarregados, programa de manutenção preventiva e preditiva, está tudo vinculado. O programador está diretamente vinculado aqui ao gerente de manutenção. Sistema de emissão de ordens de serviços, ferramentas, métodos modernos para operação da manutenção, treinamento dos empregados, controle de utilização de pessoal, relatório de desempenho do pessoal, inclusive. Usa-se muito nas empresas gestão à vista, tá, pessoal? Então, coloca-se lá o relatório de horas de manutenção onde cada um teve envolvido. Mas como é que ele sabe? Porque você preencheu as ordens de serviços e isso aí foi tudo lançado no sistema. Aí mostrou quantas horas você teve de manutenção no equipamento. Organização das turmas de manutenção, turnos também, né? Controle de materiais, sobressalente, padronização de processos para avaliação e planejamento de toda a estrutura em si. Então, se o seu foco for chegar a ser um gerente de manutenção, você retorna essa minha aula aqui, abre, né, e vai ver tudo que você vai fazer como gerente de manutenção. Se você for supervisor, né, de manutenção, o supervisor ainda agrega, tá, algum desses serviços aqui, certo? Que é passado pelo gerente de manutenção. Indicadores de manutenção. Bom, se eu tenho a necessidade de saber como que está a disponibilidade de máquina, eu tenho que ter indicadores que me indicam quanto tempo que eu estou gastando em manutenção. Concordam comigo ou não? Pois é. São guias que nos permitem, então, medir a eficácia das ações tomadas, bem como medir o desvio entre o programado e o realizado. Então, eu falei que vou gastar 10 horas, eu gastei 14. Minha eficácia está baixa, né? Não, desculpa. Eficiência e eficácia, vamos definir, né? Ser eficiente é fazer o mais rápido possível, mas não, às vezes, resolver o problema. Mas ser eficaz é você, às vezes, não se ligar muito no tempo, mas resolver efetivamente o problema, tá? Os indicadores de manutenção são desenvolvidos e utilizados pelos gerentes visando atingir as metas operacionais definidas pela empresa. Devem indicar onde e quais monitoramentos podem ser conduzidos a modo de otimizar esses processos. Bom, a função principal dos indicadores de desempenho é indicar oportunidades de melhora dentro da organização. E também
verificar o desempenho das equipes e não se enganem com isso, que é uma realidade, certo? Bom, pessoal, nós vamos então dar uma paradinha. Próximo vídeo, partimos, retomamos e partimos daqui para frente. Legal? Então, a gente tem essa primeira parte, né, de conhecer a manutenção. Depois, agora, nós vamos passar para a segunda e terceira, que é uma análise técnica, né, mais da parte elétrica, e manutenção de motores. Certo? Até mais, bons estudos!